E vamos de tier list das melhores e piores paródias que eu já vi. Um subgênero da comédia que teve muita popularidade ali entre os anos 80, 90 e início dos anos 2000, mas finalmente está voltando agora com a sequência de Todo Mundo em Pânico 6. Ano passado a gente teve também um reboot barra sequência de Corra que a Polícia Vem Aí, com o Lion substituindo o Leslie Nielsen, que ficou tão popular na franquia. E Todo Mundo em Pânico 6, que promete ser um retorno da franquia às suas origens, lá com Todo Mundo em Pânico 1 e 2, trazendo os irmãos Wayans de volta, porque a partir do 3 e 4 eles saíram da produção e quem entrou foram outras pessoas, mas que esse subgênero que eu gosto tanto tenha seu retorno de triunfo tão merecido, porque há muito tempo a gente não tem um filme bom, e lá nos anos 2000 a gente teve trocentos filmes de paródia que tentaram surfar na ideia de Todo Mundo em Pânico e que não deu certo, e muitos deles estão nessa lista aqui. E pra quem não me conhece, eu sou o Vitor, seja bem-vindo ao Consumo Pop. Aqui a gente fala sobre filmes, séries e tudo relacionado à cultura pop. E no vídeo de hoje, as melhores e piores paródias que eu já vi. Então, sem mais enrolação, bora pra esse tier list. E lembrando, galera, comédia é algo extremamente subjetivo, então eu posso morrer de rir com coisas que vocês acham ridículas e vice-versa. Mas eu tenho esperança que vocês vão concordar com todos os nomes que eu vou botar nessa lista. E como eu organizei essa lista? Ápice do humor, que a gente vai botar como regra, o máximo 3 filmes. E pra paródia, ápice do humor é raro de acontecer um ápice do humor, mas tem. Eu considero alguns ápices do humor, que eu morro de rir, acho sensacional. Então a gente vai botar como regra no máximo 3. Temos aqui no total 31 filmes, então eu acho que seja justo no máximo 3. E muito boas, que eu vou colocar no máximo 5. Aqui eu já considero que entre bastante paródia. Mas a gente vai colocar como regra no máximo 5 pra tentar dificultar um pouco essa lista, né? Dá pra rir. Às vezes, você vai dar o play nesse filme de paródia, de vez em quando você vai dar algumas gargalhadas, mas que não foge muito disso. Algumas sketches funcionam, outras são terríveis, então dá pra rir às vezes, mas no final das contas vai valer a experiência pelas referências cinematográficas que o filme fez. Ruinzinhas, que são aquelas paródias que não dá pra rir, mas você aceita de bom grado, que talvez você tenha visto na sua infância, você deu uma gargalhada, mas se você rever hoje em dia, você vai ver que era péssima. E lixo tóxico, que são aqueles filmes horrorosos que não tinham sequer motivo pra existir, de tão ruim. As piadas não funcionam, as referências não funcionam, nada no filme funciona. Parece um filme feito por prompt de inteligência artificial que colocou todas as referências possíveis lá, mas que a gente sabe que inteligência artificial não consegue fazer humor, então ficou piadas horríveis que não funcionam, que não tem tom, não tem time, e são referências totalmente aleatórias jogadas ali. Parece que, cara, é isso que tá acontecendo na sociedade no ano passado. Vamos botar no filme? Vamos. Ah, mas não funciona, foda-se. Coloca aí. Então acho que o lixo tóxico entra nessa seara aí desses filmes assim. Então, sem enrolação, vamos começar esse tier list. Começando com o clássico Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu. Por trás desse filme temos os irmãos Zucker e Jim Abrams, que ao longo do vídeo a gente vai ver que eles fizeram parte de vários filmes de paródia ao longo dos anos 80, 90 e início dos anos 2000. Inclusive, Corra que a Polícia Vem Aí, alguns de Todo Mundo em Pânico e outros clássicos ali dos anos 80, anos 90 e início dos anos 2000 de comédia, né? Cara, Apertem o Cinto, o Piloto Sumiu, eu acho que é um clássico do gênero. Eles que redefiniram toda aquela lógica de referências de filmes clichês relacionando com a cultura pop, então o humor é muito baseado em coisas que a gente já viu em outros filmes, mas aqui eles ressignificam com um timing de comédia absurdo. É piada o tempo todo. É piada que funciona muito bem, mas eles não param, eles trazem referências e é muito com aquele humor pastelão que eu gosto de ver em paródias, que conseguem equilibrar essa inteligência do timing de comédia, de fazer aquelas sketches como funcionar naquele contexto, para uma ideia de filme de comédia pastelão, que em diversos momentos vai ter aquele humor absurdo. Então, paródia bebe muito daquele humor absurdo, e muito do que a gente viu, por exemplo, em Todo Mundo em Pânico, que talvez a gente veja em Todo Mundo em Pânico 6, é desse absurdo relacionando cultura pop. Eu acho que aqui em Apertem os Cintos eles conseguiram condensar tudo isso e formular para uma coisa que seria copiada até a exaustão ao longo dos anos, mas que aqui eles conseguiram fazer muito bem. Eu vou colocar em muito boas, porque eu acho que no ápice do humor tem coisas que eu morri de rir, então eu vou colocar em muito boas. Agora temos aqui uma comédia muito romântica. Então, galera, esse aqui eu vou botar em ruinzinhas. Eu poderia botar até em dá pra rir às vezes, mas eu acho esse humor tão sem graça. Ele pega comédias românticas ali do início dos anos 2000. É um filme que eu acho que as referências são muito jogadas, são muito largadas, então eu vou colocar ruinzinhas. Pra mim, talvez não seja lixo tóxico, porque volta e meia tem alguns cortes que viralizam que
pega esse filme como referência, e aí, vendo pelo corte, como sketch fechado, eu acho que funciona. Mas eu vou colocar em ruinzinhas. Austin Powers, que tem 3 filmes, eu só vi o primeiro, eu acho que é muito bom. Ele consegue pegar todas as referências de 007, misturar com outros clichês do gênero de filme de ação, de espionagem, eu acho que funciona muito bem. Bebe muito da fonte de Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu, mas eu só vi o primeiro, eu considerei muito bom, eu vou colocar Austin Powers em muito boas. Preciso ver o resto dos filmes, porque tá aí um filme de paródia que talvez não seja tão falado como Todo Mundo em Pânico, ou Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu, mas é muito bom. As piadas funcionam muito bem, e é engraçado, então eu vou colocar muito boas. Agora Shrek, cara, eu vou abrir um parênteses aqui pra explicar por que eu botei Shrek, porque talvez ele não seja visto como paródia, e sim como uma sátira. A diferença entre paródia e sátira tá muito mais no contexto que o filme tá referenciando ou falando sobre. Enquanto a paródia tá muito mais pautada em pegar um filme como referência, fazer piadas em cima daquele filme, como é Todo Mundo em Pânico, que pega Pânico e outros filmes de terror, então ele tá muito mais interessado em olhar o gênero ou referenciar um filme específico com as referências que a gente já conhece de Pânico e fazer piada com aquilo. Ele tá muito pautado no imaginário coletivo pop e não tão criticar, e sim fazer uma piada em cima daquele outro filme. Enquanto a paródia está muito mais interessada em fazer um amontoado de referências sobre um filme específico, a sátira vai para um caminho de fazer uma crítica social ou de um contexto histórico naquele filme. Então pega um filme com comédia, pega o contexto social mais amplo, pega a sociedade, o que estava se passando naquele período e faz piada com aquilo ali, ridicularizando. A gente pode pegar como exemplo o grande ditador Charlie Chaplin, que pega o contexto histórico que estava acontecendo naquele momento, que estava prestes a acontecer a Segunda Guerra Mundial, pega a figura de um ditador e ridiculariza ele de forma humorada, trazendo críticas sobre aquele momento histórico social que o mundo estava vivendo. Então ele ridiculariza. A sátira está muito mais pensando em olhar para a sociedade mais ampla e fazer críticas com humor, enquanto a paródia fica muito mais pautada em fazer referências e ficar naquele humor mais absurdo, sabe? E aí, como sátira, a gente pega como exemplo Doutor Fantástico, do Stanley Kubrick, a gente pode pegar O Grande Ditador, como eu falei, Não Olhe Pra Cima, que foi um filme que saiu na época da pandemia. Então a sátira tá muito mais pautada nisso. Mas por que eu botei o Shrek aqui? Enquanto o Shrek pega como sátira todo aquele universo de celebridades, todo aquele universo hollywoodiano, ele também parodia os filmes que eram feitos da Disney, por exemplo, naquela ideia de conto de fadas. Então ele pega esse lado das paródias, então volta e meia tem referências dos filmes da Disney em Shrek e faz humor com aquilo. E por trás também tem a sátira. Então, como ele mistura muito e não fica necessariamente nessa linha de ser só uma paródia, fazendo referência a vários filmes, e sim num contexto mais amplo de pegar contos de fada como background, a gente vê que Shrek consegue conciliar muito bem paródia e sátira. Ou seja, muitas paródias podem ser uma sátira, mas não uma sátira necessariamente vai ser uma paródia. Ela pode ser uma paródia da sociedade, mas ela não está muito pautada em ser um subgênero da comédia que está ali fazendo referências a outras obras para fazer humor com aquilo, com o imaginário coletivo. Dito esse parênteses gigante, eu vou colocar Shrek como muito boas. Eu poderia botar, aqui eu tô abrangendo toda a saga, né? Shrek 1, Shrek 2, Shrek 3, Shrek para sempre, se eu não me engano, acho que é. Tendo em mente Shrek 1, que eu colocaria dá pra rir às vezes, é bom. Shrek 2, que pra mim é o ápice do humor, é sensacional, é excelente, filme perfeito. O Shrek 3, que eu colocaria também pra rir. E Shrek para sempre, que eu gosto também, que dá pra rir. Fazendo essa matemática, essa média aí, a gente entra em muito boas. Mas eu não vou trazer todos os filmes aqui, porque não necessariamente Shrek tá pensando em ser uma paródia referenciando os filmes e tal. E agora, para maiores. Esse aqui eu vou até ler o elenco, porque parece que é um delírio coletivo como todo esse elenco aceitou participar desse filme, porque esse filme é um amontoado de sketches totalmente aleatórias, algumas não se relacionando uma com a outra, e eu digo que é um delírio porque algumas piadas são de péssimo tom, outras não necessariamente funcionam, outras são extremamente boas, é como se fosse um programa de sketches, tipo um Saturday Night Live, que joga vários sketches e você vai rir de uma ou duas, sabe? Galera, olha esse elenco e não vai me dizer que é um delírio coletivo esse filme existir. Vamos lá, olha os nomes. Pelas fotos vocês conseguem ver vários famosos. Elizabeth Banks, Kristen Bell, Halle Berry, Jared Butler, Anna Faris, que fez Todo Mundo em Pânico e nessa época era casada com Chris Pratt, que também tá no filme, mas que nessa época ele ainda não era famoso com Guardiões da Galáxia, então nem botaram ele no pôster. Richard Gere, Terrence Howard, Hugh Jackman, Johnny Knoxville de Jackass, Chloe Grace Moretz, que nessa época vinha de Kick-Ass, mas hoje em dia ela faz as piores escolhas de carreira e aí a gente não vê ela mais em lugar nenhum. Emma Stone, bem no início de carreira também. Naomi Watson, Uma Thurman e Kate Winslet. Juntando aqui, compilando todos esses atores aqui, eu acho que contabilizam uns 15 Oscars. Mas é um filme que dá pra rir
Às vezes, ele é ruinzinho, tá? Mas eu acho que juntando esse número de elenco, fazendo um estudo antropológico para entender o motivo de tanto elenco ter se reunido para fazer esse filme, pode ter sido uma lavagem de dinheiro gigante. Mas vou colocar em Dá Pra Rir porque é um filme de sketch. São várias sketches coletivas, algumas aqui não dá nem pra colocar no YouTube, que é o caso do Hugh Jackman, que ele aparece com um testículo aqui no saco, de queixo aqui, pra ir pro encontro. Ele tenta ser super caótico, mas não é engraçado, não é um filme que funciona bem e é um delírio de reunir tanto astro, mas pra gente ver esses caras fazendo os sketches assim, eu vou colocar em Dá Pra Rir às vezes. Não é ruinzinha, tá? Agora, ó, vamos lá. Super-herói, o filme. Pra mim, é ápice do humor. Ápice do humor. Pra mim, Super-Herói, o filme, é o ápice do humor. Ele pega ali aquela época antes de surgir o MCU, nos anos 2000, o filme é lançado em 2007, 2008, se eu não me engano. Então ele pega os filmes do X-Men, os filmes principalmente do Homem-Aranha, com Tobey Maguire, e consegue fazer um humor de paródia, muito bebendo da fonte de Todo Mundo em Pânico. Inclusive, eles são alguns dos produtores, estão lá. Inclusive, se você for ver o roteirista e o diretor desse filme, vocês vão... Ó, vou até botar aqui pra vocês. Ó, quem tá aqui. O diretor e roteirista, Craig Mazin. Vamos clicar nele aqui. O que ele fez? The Last of Us. Foi o criador, né? E é o showrunner lá de The Last of Us. Mas que anteriormente, ele vinha da comédia fazendo também, roteirizando Todo Mundo em Pânico 3, Todo Mundo em Pânico 4, Super-Herói o filme, Se Beber Não Case parte 2, Se Beber Não Case parte 3. Depois ele se cansou da comédia e foi fazer Chernobyl. Mas eu vou botar aqui no card um vídeo que eu falei sobre ele, sobre a carreira dele. É bem interessante como ele conseguiu vir da comédia e depois fazer dramas. The Last of Us na primeira temporada é legal, a segunda já não é nem tanto, né? E aí o nome dele já ficou em baixa. Mas eu vou dizer, ápice do humor, as piadas funcionam bem. Pra mim, a piada do Tom Cruise morreu. É incrível. Ele nem sabe voar. Já viu o libelo não voar? Eu sei voar. Notícia de última hora. Tom Cruise morreu. Não conseguiu voar. É humor cheio de sketch, que algumas são fora do tom, né, não combina, mas ele vinha muito dessa seara de Todo Mundo em Pânico. É um filme que pra mim, sempre que eu vejo a dublagem é muito boa desse filme. Eu acho que esses filmes de paródia de Todo Mundo em Pânico, Super-Herói, o filme, vale muito a pena ver dublado, porque a dublagem consegue ser muito boa, inclusive dessa, tem no YouTube disponível, e cara, pra mim a ápice do humor funciona muito bem as piadas. Deu a louca em Hollywood. Esse filme ali que foi lançado em 2007 pega como referência todos os filmes que foram lançados nos 2 anos anteriores, enche de piada. Temos aqui Fantástica Fábrica de Chocolate, Borá, Piratas do Caribe, Superman Returns ali que veio em 2006. Enfim, é o ruinzinha. Talvez você veja e se divirta, mas eu acho péssimo. Horrível. Agora temos Inatividade Paranormal. Aqui temos só o Marlon Wayans, que é os irmãos por trás de Todo Mundo em Pânico 1 e 2, e que estão de volta agora no 6. Aqui ele fez sozinho esse filme, parece que os outros irmãos não aceitaram participar desse filme, e tá certo, né? E na Atividade Paranormal eu vou colocar em Lixo Tóxico. Eles pegam ali Atividade Paranormal como referência, era um filme que tava ali fazendo muito sucesso, tenta beber muito da fonte de Todo Mundo em Pânico, eu vou colocar em Lixo Tóxico. Monty Python e o Cálice Sagrado. Monty Python eu acho que anda muito mais na linha de ser uma sátira do que uma paródia necessariamente, né? Mas eu acho que o humor besterol tá presente aqui, lógico, por aquela lógica britânica, daquele humor absurdo deles. Eu colocaria aqui, pra mim, perfeito, tá? Eu acho que o Cálice Sagrado é muito bom. Ele pega todas as referências de mitos medievais, ele pega todas as referências cinematográficas e consegue fazer piadas, então aí entra um pouco da paródia, de pegar um clichê cinematográfico e fazer humor em cima. Tem muito daquele humor britânico e absurdo de vez em quando, e o humor britânico tem muito disso, e que acaba sendo um humor absurdo diferente dos Estados Unidos, por exemplo. Eu acho que pra mim é muito boa o Cálice Sagrado. Não vou dizer a mesmo sobre A Vida de Brian. Todo mundo considera Monty Python A Vida de Brian muito superior, um dos melhores filmes de comédia já feitos, até mais do que o Cálice Sagrado, mas eu curto mais o Cálice Sagrado, acho que ele funciona melhor como sketch. Aqui, A Vida de Brian pega como referência a vida de Jesus. Enquanto Jesus existia, se eu não me engano, Brian tinha nascido no mesmo ano que Jesus, e aí ele fica sendo confundido constantemente com Jesus ao longo dos anos. Eu acho que é um filme que tem um final que todo mundo acha catártico, não me pega tanto A Vida de Brian, mas de fato é um filme inteligente que dá pra rir às vezes. Agora temos Edgar Wright, que fez Scott Pilgrim, que fez também Em Ritmo de Fuga, um excelente filme. O cara manja muito de montagem, a maioria dos filmes dele são muito bem dirigidos e principalmente muito bem editados, né? Quem é editor de vídeo, vê esses filmes assim e fica maluco da cabeça, porque ele consegue equilibrar muito bem o humor com uma edição muito dinâmica, muito bem pensada e muito bem calculada. Todos os filmes dele são muito mais pautados na edição, na pós-produção do que vai ser feito, do que
o roteiro em si por trás antes. As piadas conseguem funcionar porque ele consegue equilibrar muito bem. Mas Chumbo Grosso faz parte da trilogia do Corneto, ficou famosa ali, com Simon Pegg e o Nick Frost. Não me pega tanto a trilogia do Corneto. Eu acho que Chumbo Grosso dá pra rir às vezes, mas eu colocaria ruinzinha, mas é ser muito ruim com esse filme, porque é um filme bem dirigido, é um filme bem montado e é um filme bem pensado. Ele pega ali o gênero de policial como referência e vai fazendo piada. Ele não está necessariamente pensando em parodiar outros filmes. Ele tá muito mais pensando em pegar os clichês cinematográficos, isso eu vou falar direto aqui no filme, porque a base do gênero é muito essa, e fazer piada. Todo mundo quase morto seria muito boa, já é melhor que Chumbo Grosso. Chumbo Grosso é o segundo, Todo Mundo Quase Morto é o primeiro da trilogia Corneto. Tem o terceiro filme que eu não vi ainda, que é o Heróis da Ressaca, mas eu vou botar Todo Mundo Quase Morto aqui em Dá Pra Rir às vezes, é um filme que eu achei mais engraçado do que Chumbo Grosso. Não vou colocar em muito boas porque aí já é pela demais, eu não acho não. Agora o próximo dessa lista, galera, eu acho que é o pior filme que eu já vi na minha vida. Juro pra vocês. Super-Heróis, A Liga da Injustiça. Já vou botar logo de cara, lixo tóxico. Ó, se vocês forem ver no MDB, eu vou abrir pra vocês aqui, esses caras têm que ser presos, sinceramente, porque é um absurdo. Vê se é algum esquema criminoso aqui, vê se não é uma lavagem de dinheiro. Vou abrir aqui os roteiristas, que são Jason Friedberg e Aaron Saltzer, que também são os diretores e os roteiristas. Vamos ver o que eles fizeram, né? Investigando a lavagem de dinheiro por trás dos filmes de paródia. Abrindo aqui, Jason Friedberg, culpado. Todo Mundo em Pânico. Tá, ele era roteirista do primeiro. Bom roteiro. Todo Mundo em Pânico 2. Escreveu alguns personagens. Uma Comédia Nada Romântica, em 2006, que tá na lista de ruinzinha. Era pra eu ter colocado lixo tóxico, agora eu tô me arrependendo porque eu tô desmascarando esses caras. Todo Mundo em Pânico 4, também escreveu alguns. Deu a Louco em Hollywood, ruinzinha. Espartalhões, que vão aparecer aqui nessa lista ainda. Os Vampiros que se Mordam, Todo Mundo em Pânico 5, Jogos Famintos, Super Velozes e Mega Furiosos. Ou seja, esses caras estão por trás de várias paródias horrorosas que foram feitas ao longo dos anos 2000, que mataram completamente o gênero de paródia por causa desses caras. Esses caras são culpados. As comédias que eles fizeram, algumas são boas, outras são horrorosas. Enfim, dito isso, Super-Heróis é lixo tóxico. Eu acho que é um filme horroroso. Me dá um ódio desse filme danado, porque eu fui enganado, cara. Eu achei que era uma sequência de super-herói o filme. Eu fui na esperança achando que ia ver o mesmo humor que eu tinha visto no ano anterior com super-herói o filme, que fazia as referências legais. Não existia o MCU. E aí, o MCU não tinha, eu acho que, 2 meses de existência. E os caras vão lá e fazem referência a Hulk, Homem de Ferro, Hancock, Hellboy, High School Musical, Indiana Jones, Encantados, Alvin e os Esquilos, Kung Fu Panda, Juno. Caraca, tô brabo nas referências, hein? Essa aqui deve ser Amy Winehouse, essa aqui deve ser Hannah Montana. Ou seja, os caras não são nada sutis nas referências que eles fazem. Eles pegam tudo que foi lançado no ano anterior e fazem um filme. Esse filme é horroroso, por isso pra mim ele é lixo tóxico. E desculpa a minha revolta com esse filme, galera, porque o pôster desse filme aqui é até um gatilho pra mim, porque eu fui na esperança que eu estaria vendo um filme bom. Eu achei que era uma sequência desse daqui, mas não. É outro filme completamente diferente, com outros produtores. Esse aqui funciona muito bem as piadas. O outro já nem tanto. Sem contar que tem, ó, o Leslie Nielsen. O cara é brabo. Quer ver um filme de paródia bom? Vê o que ele esteja no elenco. Agora, acho que vocês podem me xingar com esse filme, mas vamos lá. Não é mais um besterol americano. Eu coloco em ápice do humor. Cara, eu morro de rir sempre que eu vejo esse filme. Ó, o ápice do humor não vai ser os filmes mais inteligentes que você vai ver na sua vida, né? Mas que são engraçados, eles são. E eu não tô pedindo algo totalmente intelectualizado não, tá, galera? Mas que consiga fazer um humor bem feito, como é o caso desses filmes. Não é mais um besterol americano, ele pega aqueles filmes que estavam surgindo ali nos anos 90 e início dos anos 2000 e consegue fazer referências que funcionam muito bem. Ela pega, por exemplo, aquele filme Ela é Demais, que fez sucesso ali no final dos anos 90, pega 10 Coisas que eu Odeio Você, que também é muito bom. E temos também Chris Evans, início de carreira, com, se eu não me engano, seus 20 e poucos anos, já com shape de Capitão América, hein? A Jane tem uma arma. Jane Briggs tem uma arma. Ela tem uma arma! Ela tem uma arma! Cara, mas é um filme que pega esses clichês e funciona. E é isso que eu falo em relação a filmes de paródia. Os filmes de paródia não é só pegar um amontoado de referências e tacar em tela que achar que vai funcionar. É entender os clichês cinematográficos, pegar tudo que faz funcionar naquele outro filme e subverter de maneira que seja engraçado. Super-Herói, o filme, não é mais um besterol americano, consegue fazer isso muito bem. E é um humor totalmente bobo. É um humor de quinta série. Cara, paródia é um dos subgêneros que mais funciona fazer humor de quinta série, desde que você saiba fazer e deixar engraçado. Não é o caso do lixo tóxico e dos ruinzinhas. O que fazemos nas sombras?
dá pra rir às vezes. É um filmezinho cult, ali é uma paródia no estilo mockumentary de pegando vampiros como protagonistas. Pega o Taika Waititi ali antes dele fazer Thor Ragnarok. É um filme de comédia que funciona muito bem. Eu ri com ele, mas também dá pra rir às vezes. Não é muito boas porque a gente só tem 5 aqui, né? Só pode 5 aqui e também não é, pô, algo absurdo, nem ápice do humor. Agora eu vou passar isso aqui primeiro. Corra que a polícia vem aí. É muito boas. Tudo do que a gente acha engraçado desse humor besterol que tem em Todo Mundo em Pânico e Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu, também tem em Corra que a Polícia Vem Aí. E ele pega aquele gênero policial dos anos 80, anos 60 de investigação, um estilo meio noir e tal, e consegue fazer muito bem com Leslie Nielsen, que tem um timing de comédia absurdo. Pra mim ele é muito boas. O 2 entraria muito boas também, porque é sensacional. E eu digo e repito, tem os irmãos Zucker e tem o Jim Abrahams também no Corra que a Polícia Vem Aí. Então eles são roteiristas e, se eu não me engano, diretores. Dá pra rir às vezes e muito boas. Corra que a Polícia Vem Aí é sensacional. Já temos 5 aqui, hein, galera. Ferrou, hein. Ó, eu vou abrir um parênteses aqui, hein, pra dar uma roubada, né. O dá pra rir às vezes não quer dizer que seja ruim não, tá. É um legalzinha, é um Leo mais ou menos. Então se eu abaixar algum, não tô falando que é ruim não, é tipo um 3 estrelas, né, aqui ó, ápice do humor 5 estrelas, muito boas 4 estrelas, dá pra rir às vezes 3 estrelas. 3 estrelas não é um filme que você vai descartar completamente, já ruinzinho você não vai querer nem ver, né, lixo tóxico muito menos. Ó, aqui na nota do Letterboxd, aqui é um 3 estrelas, tá galera. Corra que a Polícia Vem Aí, o remake. Cara, é um bom filme, dá pra rir às vezes, mas eu vou botar em ruinzinhas, porque pra mim eu acho esse filme muito cinematográfico. Por que eu digo como é muito cinematográfico? É um filme que parece muito megalomaníaco, é um filme que parece muito trabalhado numa direção caprichada, sabe? Eu acho que as paródias não tem que ser necessariamente bem dirigido, tem que se pensar no timing de comédia, um bom roteiro, e que não necessariamente vai ser muito bem elaborado, sabe? Os filmes, pra mim, filme de paródia tem que ter um pouco esse lado B, que não é o caso desses aqui, tá? Do lixo tóxico, eles não são nem B, eles são Z, horrorosos. Mas Corra que a Polícia Vem Aí, eu achei um filme muito... É legal, você vai rir, ele tem piadas muito boas, mas eu achei ele muito cinematográfico, cara. Eu achei que ele fizeram um tratamento de cor ali muito intenso, quis ser muito bem dirigido, eu acho que não funcionou tanto. Isso me tirou da imersão do filme, sabe? Olhar o filme, caraca, esse filme tá sendo tão caprichado assim, aqui eu acho que já foge um pouco disso. Galera, temos já o primeiro problema desse vídeo aqui. Deu a louca na Chapeuzinho. Muito boas. É uma animação que eu acho que o orçamento deve ter sido um pastel com caldo de cana. Foi pago salgado para os animadores, porque a animação é bem ruinzinha. Ela é ali no início dos anos 2000, se eu não me engano esse filme é de 2006, mas é uma paródia que sabe ser paródia, consegue pegar as referências, é inteligente, tem um roteiro bobo ao mesmo tempo dinâmico, que as piadas funcionam muito bem. Pra mim ele é muito boa, é uma animação que é feia esteticamente, a animação, o roteiro funciona muito bem. E se eu não falasse bem desse filme, eu ia me contradizer com o último argumento, porque eu tinha falado que o reboot de Corra que a Polícia Vem Aí, é ser muito cinematográfico, me tirava um pouco do filme. Aqui, eu não poderia falar outra coisa se não falar bem do filme, e não falar mal da animação. Eu acho que o filme, ele é muito bom. E aqui a gente já temos 5. O que eu vou fazer aqui? Eu vou abaixar o Shin Power, porque é um 3 estrelas. A gente estabeleceu que o Dá Pra Rir é um 3 estrelas, então a gente vai abaixar ele ali pro Dá Pra Rir. Pra entrar, Deu a Louca na Chapeuzinho, porque é muito bom. Eu vou abaixar também Monty Python, Cálice Sagrado. Entre Deu a Louca na Chapeuzinho e Monty Python, um clássico do cinema, um clássico do grupo britânico que fundou vários estilos de humor, eu vou ficar com Deu a Louca na Chapeuzinho. Os Vampiros que se Mordam. A gente fez a investigação agora há pouco, a gente viu que aqueles safados estavam envolvidos com esse filme aqui, hein? Mas esse aqui já dá pra rir. Ele consegue ser mais criativo, ele consegue pegar todo aquele subgênero que tava surgindo ali nos anos 2000, com Crepúsculo, 16 Luas, outros filmes assim, estilo Harry Potter, e conseguir fazer uma paródia que pra mim funciona. É bem melhor que o Lixo Tóxico, parece que eles se tocaram. Vamos caprichar um pouquinho mais, né? Vamos fazer uma coisa que seja minimamente engraçado, vamos se esforçar. Contrata um comediante, contrata um amigo aí que seja engraçado, que chega na roda de amigos e consiga fazer uma piada. Vamos chamar ele pra ser roteirista aqui também, cara. E aí, no final das contas, dê um filme que dá pra rir. Eu acho bem legal. E, cara, eu massacrei o cara, mas vamos ser justos, tá? Me falaram, não vou botar a mão no fogo, que esse aqui é bom. Esse filme de paródia, Super Velozes Mega Furiosos, que fazem referência, obviamente, a Velozes e Furiosos. É dos mesmos caras, é da mesma equipe. Me falaram que era bom. Não sei, ainda não vou botar a mão no fogo. Então não dá pra dizer que tudo que esses Jason Friedberg e Aaron Saltzer seja ruim. No caso, esse aqui é Super-Herói Liga da Justiça, horroroso. Espartalhões. Espartalhões também dá pra rir, ó. Cara, depois dos Irmãos Auers e depois do Jim Abrahams e os Irmãos Zucker,
Esses caras fazem diversos filmes de paródia, hein? É mais 2 estrelas do que 3, né? Mas eu não vou botar em ruinzinha, não. Porque esse Espartalhões já é interessante. Chegamos agora em Todo Mundo em Pânico. Eu tenho muita esperança que em Todo Mundo em Pânico 6... Eu não tô mega ansioso pra ver o filme, mas eu tenho esperança que eles vão conseguir reviver o gênero de paródia, porque anda muito naquela linha tênue. A sociedade hoje em dia não consegue mais lidar com o tipo de humor proposto por Todo Mundo em Pânico, o que é uma pena, porque eles são bobos, e souber pegar as boas referências, pegar os bons clichês cinematográficos, pegar os bons gêneros cinematográficos, condensar eles de maneira inteligente, como eles faziam no início da franquia, você consegue fazer um bom filme. Então eu tenho esperança que Todo Mundo em Pânico 6 seja de fato bom, né? Eu não vou botar a mão no fogo por esses caras não, porque eles aqui fizeram besteira aqui, né? Todo Mundo em Pânico, muito boa. O primeiro filme é sensacional. Já Todo Mundo em Pânico 2, eu acho ruinzinha. Não gosto de Todo Mundo em Pânico 2, acho sem graça. Todo Mundo em Pânico 3, caraca, é muito boa. Eu acho que as piadas funcionam, mas aqui já não temos mais os irmãos Wayans. Aqui temos, inclusive, ó, Todo Mundo em Pânico 3, David Zucker, que fez Corra que a Polícia Vem Aí, e que fez também Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu. Temos como roteirista Craig Mazin. Aqui, ó, ainda temos o Wiles. Cara, mas será que ele é roteirista mesmo desse filme? É porque alguns personagens que eles criaram nos filmes anteriores aparecem nesse filme. E aí tem que Regina Hall, que faz a Brenda, né? E é o caso da Anna Faris, que faz a Cindy. Eles já criaram esses personagens nos filmes anteriores, então eles têm que ser colocados como roteiristas, mas eles não são roteiristas. Quem é? O Craig Mazin, que fez Super-Herói o filme, que fez Todo Mundo em Pânico 3 e vai fazer Todo Mundo em Pânico 4, que voltando pra lista dá pra rir às vezes. Não é bom, é mais ruinzinha, mas na época que eu vi esse filme, eu gostava muito. Eu vi mais esse Todo Mundo em Pânico 4 do que os outros. E aí depois eu fui descobrir Todo Mundo em Pânico 1 e o 3. E aí eu achei esses caras melhores. Ó, a gente vai ter que mudar alguma coisa aqui, cara. Shrek. Não posso cometer esse crime, não. Vou botar Todo Mundo em Pânico primeiro como ápice do humor. Todo Mundo em Pânico 3 em muito boas. Mas depois eu vou ter que mudar isso aqui porque vai entrar gente nova, tá? Ai, meu Deus, tô ferrado. Todo Mundo em Pânico 5, lixo tóxico. Infelizmente, temos aqui, pelo que eu vi, David Zucker como roteirista também. Mas aqui eu acho que já é um filme que não funciona bem, não. Acho muito ruim. Muito sem graça. Já tinha passado o time ali há muito tempo, cara. Esse filme foi lançado em 2013. Parece que é um filme de encomenda, sabe? Ah, a franquia tem peso, tem nome e renome. Vamos lançar algum filme específico. Mas quem a gente chama? David Zucker que vai trazer peso pro filme. Não. Filme ruim. Aqui temos Copa de Elite que eu vou colocar em ruinzinhas. Me desculpa ao Bento Ribeiro, meu amigo Chapado Crítico, adoro seu canal, mas Copa de Elite, você tava precisando de grana mesmo, hein? Porque esse filme não é bom. As referências não funcionam. Rafinha Bastos também curto bastante. Tem a galera do Porta aqui, alguns do Porta que eu curtia, mas filme péssimo, tá? Ruinzinha. E galera, antes de continuar essa lista, eu vou pedir desculpa pra vocês, mas eu nunca vi nenhum filme do Mel Brooks. Enquanto os irmãos Zucker e o Jim Abrahams também estavam fazendo filmes de paródia, tínhamos lá o Mel Brooks, vale uma menção honrosa pra cá. O roteirista e diretor de vários filmes de paródia que fizeram muito sucesso ali nos anos 80 e anos 70. E quando a gente fala de filmes de paródia, a gente tem que mencionar o Mel Brooks, porque ele fazia muita coisa. E foi uma das figuras que mais popularizou o gênero que a gente conhece hoje em dia. Ele fez Banzé no Oeste, que dizem ser um excelente filme de comédia, que também faz paródias de filmes de western americanos. Ele também fez paródia de Star Wars com SOS, Tem um Louco Solto no Espaço. Que fez também a série de comédia Agente 86, que pega toda aquela ideia de filmes de espiões estilo James Bond. Agente 86 foi criado por ele. Fez também esse nome absurdo aqui, A Louca. Louca História de Robin Hood. Porque dois do Lucas, né? Que ele dirigiu também. Então, cara, quando a gente fala de paródia, é muito bom citar Mel Brooks. Porque ele é uma figura importante pra esse subgênero da comédia. Ele fez coisas importantes. Mas, infelizmente, eu nunca vi nada dele. Eu sei que é uma figura importante. Tá na minha lista alguns desses filmes, inclusive o do Robin Hood, o Banzé no Oeste. Há muito tempo tá na minha lista pra ver. Um dia eu vejo e eu posso fazer uma parte 2 desse vídeo, talvez. Temos Top Gang, que dá pra rir, e Top Gang 2. Ele é do Jim Abrahams, ele veio fazer referência a Top Gun, e temos aqui o Charlie Sheen, também entrando nos filmes de paródia, que ele viria fazer também Todo Mundo Pânico 3 e 4, fez também o 5, talvez ele não esteja no 6, mas ele esteve em diversos filmes de paródia e ele veio graças aqui começou aqui com Top Gang. Já o segundo filme, que é Top Gang 2, A Missão, ele faz referência aos filmes do Rambo, do Arnold Schwarzenegger, que surgiam ali nos anos 80 e início dos anos 2000. São dois filmes engraçados de paródia, que vai muito nessa onda de Todo Mundo em Pânico, Apertem o Cinto, o Piloto Sumiu. Então acho que é um filme que vale a pena ser visto, sabe? E ele dá pra rir, ele é um 3 estrelas. E por fim, esse lixo tóxico aqui, que é esse filme
horroroso chamado... Ele não tem nem nome aqui no Brasil. E eu vou contar a história porque eu vi esse filme horroroso. Esse filme é de 2009. Nessa época, 2009 não, 2010, 2011, eu tava vendo muito filme de terror na forma de Sexta-feira 13, Halloween, Fred Krueger. Eu tava nessa onda de ver esses filmes de terror slasher, com personagens icônicos, estilo Mike Myers e Jason. E eu li isso aqui, ó, produtor executivo, Todo Mundo em Pânico. Na época a capa era em português, mas eu acho que não tem o nome em português, se eu não me engano, eu não achei. E aí eu tava com um amiguinho, nessa época eu tinha 11 ou 12 anos, e eu tava com um amigo ali, que era um pouco mais novo que eu, que tinha 10 anos. Aí a gente tava na locadora, eu falei, cara, vamos alugar alguns filmes de terror, tô muito nessa onda de ver Halloween, dos anos 80 ali, tava me amarrando de ver esses filmes que eu achava super maneiro. Hoje em dia as sequências de Halloween são uma merda. E eu falei, vamos ver esse filme aqui que deve ser de paródia e referenciando essas figuras aqui como Mike Myers, Fred Krueger. E aí tá, eu fui dormir na casa desse amigo pra gente poder ver os filmes. E aí o que que acontece? De repente surge a mãe e o pai dele pra ver esse filme com a gente. E cara, esse filme era muito apelativo naquele estilo de filmes de comédia dos anos 2000, que toda hora aparecia um peito e uma bunda em cena do nada, sabe? Era um filme que super apelativo nesse sentido, muito surfando na onda de American Pie ali, esses filmes de comédia pra adolescente que sempre tinha que mostrar um peitinho aqui ou ali. E foi o caso desse filme. Primeira cena de nudez, beleza, passou. A segunda cena de nudez, um siliconão, um peitão gigante, apareceu, beleza. Terceiro apareceu e os pais dele no lado, tudo vendo. E cara, a cada aparição de uma nudez assim específica, porque o filme já não tava bom, ele não tava me fazendo rir. Ou seja, era um filme ruim, apelativo nesse sentido, e eu já tava num contexto ali constrangedor de estar vendo um filme ali com os pais do meu amigo que tinha 10 anos e tava vendo aquelas coisas ali, então ficou uma situação muito constrangedora. Então cada vez que aparecia um peito, eu abaixava um pouco mais no sofá assim, mega constrangido. Até que chegou no quarto peito ou bunda aparecendo ali em tela, a mãe dele me pergunta, nossa Vitor, esse filme é pra quantos anos? Quanta nudez tem, né? Aí o pai fala, nossa, verdade, hein? Esse filme é pra idade de vocês? Eu falei, é sim, gente, é que esse filme é de comédia, e aí, nossa, mas vocês têm idade pra isso? Meu filho tem 10 anos, tá vendo essas coisas? Melhor tirar, né? Não, já tá acabando, já tá acabando. E aí, já tava num mega constrangimento e continuava aparecendo peito e bunda e as piadas não faziam sentido. No final das contas, acabou sendo um filme traumatizante. Não conseguiu fazer com que eu risse de nenhuma piada em específico. Estavam vendo um filme que só tava me deixando constrangido, não tava me fazendo rir e tava sendo mega apelativo. Então, por causa desse trauma cinematográfico, eu vou botar esse filme lixo tóxico. Nossa, depois nunca mais fui convidado na casa desse amigo. Agora, por fim, pra acabar esse vídeo, depois dessa história triste e lamentável que eu passei, vamos pra Trovão Tropical, que pra mim é muito boa. E aí a gente começa a ter um embate, porque, cara, é um filme que consegue ser sátira e paródia ao mesmo tempo, porque ele pega todo o contexto hollywoodiano, todo o contexto de mercado cinematográfico que eles viviam ali, fazer humor com aquilo e ser crítico ao mesmo tempo. E fazer paródias de outros filmes que estavam surgindo ali, né? A gente tem até um filme que faz referência ao Homem-Aranha, Tobey Maguire. Temos o Tom Cruise dançando. É um filme que consegue ser inteligente, reunindo um grande elenco. Tem o Jack Black, tem o Ben Stiller e tem o Robert Downey Jr. Esse filme acaba sendo um pouco polêmico, porque o Robert Downey Jr. tá no filme fazendo um blackface. Mas o que acontece? Quem viu o filme vai entender o contexto por trás, né? Porque ele critica aqueles atores que mergulham naquela ideia de ser o ator do método, que dar a vida ao personagem é a coisa mais importante do mundo. E aí o cara faz uma cirurgia pra se tornar negro. E aí rola esse blackface que ao longo do tempo é visto com maus olhos, mas dentro do contexto do filme, dentro do contexto da história, faz sentido a crítica, porque ele tá criticando, ele não tá fazendo blackface pra ridicularizar, ele tá criticando a pessoa que fez o blackface, sabe? Então é um filme que consegue ser inteligente e muito bobo ao mesmo tempo, né? Cara, pra mim é muito boas. E aí, como é que a gente vai dividir? A gente tem esse ápice do humor, super-herói o filme, não é mais um besterol americano e todo mundo em pânico. Eu colocaria Trovão Tropical e ápice do humor, mas aqui temos muito boas, tem 6 filmes. Corra que a Polícia Vem Aí, pra mim é muito bom, não poderia baixar, mas eu acho que eu curto mais Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu. Shrek, eu vou manter aqui porque eu botei ele aqui só pra explicar a diferença de sátira e paródia, mas eu vou manter ele aqui porque o contexto todo dele é uma saga muito boa, né? Então não tem como tirar ele daqui nem pôr. Eu vou mantê-lo. Apertem os Cintos, Piloto Sumiu também, vou manter muito boa. Corra que a Polícia Vem Aí também. Ele é um filme muito importante. Deu a Louca na Chapeuzinho, vou mantê-lo. E como eu botei Todo Mundo em Pânico 1 em ápice do humor, eu vou descer o Todo Mundo em Pânico 3 pra dar pra rir. 100 às vezes, dá pra rir. Ele é um 3 estrelas, ele é bom. E aí, fechamos a lista aqui com 5 muito boas.
espero que vocês tenham gostado dessa lista. Filmes de paródia é algo extremamente subjetivo. Vocês podem ver que o meu ápice do humor são filmes que talvez a maioria das pessoas nem tenham visto ou gostado, mas é o que eu acho muito engraçado, não é mais um besterol americano e super-herói o filme e Todo Mundo em Pânico. Eu acho que é o equilíbrio perfeito de pegar as referências, conseguir condensar bem com os clichês cinematográficos e fazer um humor que seja absurdo, bobo, e por conseguir equilibrar, pegar as referências e encaixar lá, pra mim torna aquilo ali inteligente, sabe? Então, ápice do humor aqui são esses. Eu tô triste por ter colocado Austin Power, Corra que a Polícia Vem Aí 2, Todo Mundo em Pânico 3 e Monty Python em Dá Pra Rir, mas eu vou aceitar porque foi por um bom motivo, vocês viram e vocês podem concordar comigo. Lixo Tóxico, eu estou extremamente satisfeito, eu colocaria ainda The Walk em Hollywood aqui, mas já coloquei em ruinzinha. Todo Mundo em Pânico 2 eu acho ruim, Copa de Elite é ruim, uma comédia nada romântica também entraria em lixo tóxico, mas para não acharem que eu tô perseguindo aqueles dois safados lá, eu vou manter aqui. Lixo tóxico, Super-Heróis, a Liga da Injustiça, extremamente justo, e Stan Helsing. Fechou a lista. Galera, eu espero que vocês tenham gostado desse tier list de comédias. A gente sabe que comédia é algo extremamente subjetivo, mas eu fiz com muito carinho por amar muito esse subgênero da comédia. Eu acho que é uma coisa que tem que ter retorno, tem que voltar mesmo. E a gente tá tendo isso agora com Todo Mundo Pânico 6. E eu peço pra vocês curtirem, se inscreverem no canal. E se tiver aparecendo essa opção pra você, hype esse vídeo, porque vai me ajudar demais a trazer mais conteúdos como esse. Muito obrigado por todos que tenham assistido. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e bora consumir pop?